Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e sua casa. Aqui é pastor Marcelo Pantoja que está falando e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre nunca desistir das promessas de Deus. É muito importante nós entendermos a nossa parte em todas as promessas que Deus tem, entender o nosso papel. Amados, então, se você tem uma caneta, anote todos os princípios que eu vou lhe passar aqui. Lá em Gênesis, no capítulo 26, Deus ele traz, através da vida de Abraão, Isaac, grandes ensinamentos de perseverança, de acreditar, de ter fé, de oração, de aliança, grandes princípios que podem mudar. Então, acompanhe comigo Gênesis, no capítulo 26, veja a crise que Isaac estava, a escassez e como Isaac conseguiu superar todas essas crises. Assim também, Deus ele vai fazer. Eu não sei o que é que você está passando, porque todos nós passamos por grandes crises, mas Deus, a palavra diz, a partir do verso 12 do capítulo 26, que Deus, ele era com Isaac. Da mesma forma, Deus é na tua vida. Então, o capítulo 26, o verso 1 diz assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. O capítulo 2, ele vai nos dizer que um anjo aparece a Isaac. E o anjo ele pede para Isaac não descer ao Egito. E o anjo também ele traz à memória de Isaac todas as promessas que Deus havia feito a Abraão. Então o anjo relembra e enche o coração de Isaac dessas promessas. Amados, logo após nós vamos ver que no verso 12, mesmo naquela crise, mesmo na seca, Isaac planta e naquele mesmo ano ele colhe 100 vezes mais, porque a palavra do Senhor diz que Deus era com ele. Aleluia por essa palavra. Amados, então não é o lugar. Aqui, a primeira lição que eu aprendo, não se trata do lugar onde eu estou. Que às vezes as pessoas falam, mas se eu estivesse em outra cidade, mas se eu estivesse em outra igreja, se eu tivesse um outro emprego. Não se trata do espaço geográfico, mas sim de quem e com quem você está na crise. Isaac ele tinha a presença de Deus. Isaac tinha aquilo que faz toda a diferença na nossa vida, que é a presença do Senhor. Mas Isaac ele começou ali a passar e enfrentar alguns desafios, que talvez sejam os desafios que você esteja enfrentando. Por exemplo, lá no verso 18, a palavra vai dizer que os filisteus, os inimigos, eles começaram a entulhar, eles entulharam os poços. Amados, entulhar os poços de Isaac, aqui tem um grande significado. Tudo que está nas Escrituras tem grande significado. E quando os filisteus entulharam, esses poços de Isaac em Gerar, significa que a subsistência, a água, a vitalidade, a esperança de Isaac estava sendo entulhada. Pastor, o que é entulho? Entulho é tudo aquilo que não serve em uma construção. É tudo aquilo que muitas vezes as pessoas não querem mais na sua casa, não serve, não tem mais utilidade, e as pessoas colocam num container, colocam numa lixeira e passa o carro e leva. Amados, muitas das vezes na nossa vida é assim. Infelizmente, eu não sei se já aconteceu com você, mas você sabe que tem uma promessa. Você sabe que Deus tem algo muito profundo na tua vida. Mas muitas das vezes, muitas pessoas, situações, elas vão nos sobrecarregar, jogar entulhos para tentar matar os nossos sonhos. São coisas que não servem para aquela pessoa, são coisas que não servem para muitas das vezes, aquela família, e eles vêm e depositam na nossa mente, depositam entulhos. Sabe por quê, amados? Porque existem ferramentas, existem instrumentos que Deus ele vai dar apenas para algumas pessoas. Então, quando aqueles filisteus jogaram entulho no poço de Isaac, eles estavam com inveja de Isaac, porque a graça do nosso Senhor Jesus,
A graça de Deus, ela acompanhava Isaac. Porque quando Isaac abria um poço, toda vez que ele continuava cavando, toda vez que Isaac persistia na promessa, quando ele pedia para os seus servos ali abrir um poço, jorrava água e água nascente. Então, observe um cenário. Naquele mesmo cenário, naquela mesma crise, aqueles filisteus tinham a mesma possibilidade de abrir poço, mas quando Isaac abria, jorrava água. Amados, o que é que eu aprendo aqui? Se a graça de Deus, e eu sei que está na tua vida, se a graça de Deus está na tua vida, descanse no Senhor. As pessoas podem tentar te entulhar, as pessoas podem tentar te enterrar, apagar, mas se o brilho de Deus está na tua vida, a graça de Deus te alcançou, ninguém vai te matar. Pode até tentar entulhar teus poços, mas todas as vezes que você se mobilizar, todas as vezes que você levantar a sua cabeça e continuar cavando, Deus vai jorrar água nascente na tua vida. Aleluia. Jorrar água nascente significa Deus ele vai te abençoar. Deus vai trazer esperança. Aleluia. Amados, após esse poço de Gerar, Isaac, ele deixou esses poços de lado. E ele continuou, ele perseverou e ele continuou cavando. E a palavra vai dizer, é muito interessante, que após ele ter continuado, o verso 19 e 20, vai estabelecer o seguinte: e cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Olha que interessante, Isaac ele não parou, ele continuou cavando, apesar dos entulhos, apesar dos invejosos, apesar da perseguição, Isaac continuou cavando. E o que aconteceu? Como a graça estava com ele, ele achou um poço de água nascente. Porém, amados, aqueles invejosos, mais uma vez eles vieram, e o que a palavra diz que eles contenderam por conta daquele poço. Mais uma vez, os invejosos vieram. E você sabe qual foi a atitude de Isaac? Isaac ele pegou e nomeou aquele poço, ele deu aquele nome daquele poço chamado Poço da Contenda. Sabe por quê? Porque aqueles filisteus vieram e fizeram confusão, contenda por conta daquela água. Mas Isaac ele ensina um grande princípio. Ele sabia que a graça de Deus era na vida dele. O verso 12 vai dizer que Deus era com ele, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Por isso, mais uma vez, Isaac ele abriu mão, ele não quis beber água amarga, ele não quis entrar em contenda, ele sabia que Deus tinha uma promessa na vida dele. E ele deixou aquele poço da contenda e continuou cavando. Aleluia! Observe algo, a participação nossa, a participação de Isaac na promessa. É por isso que eu falo, queridos, levante a sua cabeça, continue cavando. Eu não sei qual foi a situação que tentou entulhar, lhe enterrar, ou então gerou uma contenda. Talvez isso tenha paralisado você. Mas continue cavando, continue acreditando na promessa. Se a graça de Deus é na tua vida, aleluia, e eu tenho certeza que é. E você continuar fazendo a sua parte, levantando pela manhã, com a cabeça erguida, acreditando nas promessas. Deus ele vai continuar jorrando vitórias dia após dia na sua vida. Então Isaac ele continuou cavando. E a palavra diz, amado, lá no verso 21, que Isaac ele foi para uma outra tentativa. Ele continuou cavando. Então cavaram outro poço. Também por causa desse houve contenda. Observe algo aqui muito interessante. Que mais uma vez, Isaac ele poderia agora se revoltar, porque ele abriu um outro poço. Mas mais uma vez, os filisteus vieram e fizeram contenda. Agora a situação aqui se agravou e Isaac ele percebeu que tinha algo espiritual. Por isso ele chamou aquele poço de Sitna. Amados, a palavra Sitna, ela tem uma raiz que é a mesma raiz da palavra Satanás. Sitna significa inimizade. Então, ele percebeu que a situação se agravou.
agora era algo espiritual. E mais uma vez, Isaac entendendo que a mão de Deus era com ele, ele não ali questionou, ele não brigou, ele não tentou usar a sua própria inteligência, a sua força, a sua capacidade. Mas Isaac, mais uma vez, foi pacífico, mais uma vez, ele deixou de lado. Porém, amados, aqui em Sitna, eu aprendo algo. Sitna antecede Reobote. Muitas das vezes, você está passando por essa primeira fase de entulho, ou Ezeque, ou Sitna, mas se você estiver passando por Sitna, a perseguição se agravou, pastor, na minha vida, a inimizade. Eu quero te dizer que Sitna antecede a Reobote, porque a palavra vai dizer no verso 22, partindo dali, ele continuou cavando poços, e ali cavou ainda, e como por esse poço não houve contenda, Isaac nomeou o poço de Reobote. Reobote, queridos, significa prosperidade. A tradução de Reobote significa prosperidade. Então, amados, aqui nessa fase, é muitas das vezes onde, com a nossa participação, nunca esqueça isso, Deus ele tem promessa, mas nós precisamos, assim como o filho pródigo, erguer a cabeça, tomar uma decisão de tomar posse das promessas de Deus. E ali, quando ele chegou em Reobote, Reobote é o lugar onde o adversário, onde as pessoas que querem entulhar os teus sonhos, onde as pessoas que querem humilhar, tirar a tua água, elas já não podem te alcançar. Se você continuar cavando, Deus tem um Reobote para a tua vida. Deus ele tem um momento de prosperidade. Pastor, qual tipo de prosperidade? Amados, o conceito de prosperidade bíblico, ele é muito diferente do conceito mundano. Um conceito de prosperidade da Bíblia é um conceito de felicidade plena, de paz. A paz não do mundo, que o mundo pode dar, mas uma paz que excede todo entendimento, uma paz divina. Essa é a verdadeira prosperidade, onde você é próspero em todos os ambientes, com a tua família, com o teu pastor, com o teu esposo, com o teu filho. Existe uma prosperidade espiritual e também, por que não, uma prosperidade material. E ali Deus levou a Isaac para esse nível de prosperidade. Porém, eu quero trazer aqui um alerta para você. Quando Deus te levar para esse nível de prosperidade Reobote, ainda não é o tempo de parar. Você tem que continuar cavando. Muitas das vezes as pessoas erram em ficar em Reobote, mas Isaac, ele não ficou em Reobote, ele continuou cavando, porque se você for estudar, você vai perceber esta palavra, que Abimeleque, ele convidou, ele viu a prosperidade de Isaac, o crescimento, porque Deus era com ele, e o Abimeleque, que é um título para o rei dos filisteus, não é um nome. Abimeleque, ele convidou Isaac a se retirar, praticamente ele expulsou Isaac da sua terra. E ali precisava ter uma aliança, precisava ter um perdão entre Isaac e Abimeleque. E ali Isaac ele não ficou apenas em Reobote. Muitas das vezes tem crente, tem irmãos que ficam aqui, mas Deus não quer, porque Deus ainda tem para você um outro poço. Acompanhe comigo o verso 32 e o verso 33. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe a notícia de que cavaram outro poço, e ali acharam novamente água. E Isaac nomeou mais uma vez esse poço. E esse poço, o nome desse poço foi chamado Poço de Seba, ou seja, Bet-seba, que significa lugar da promessa, lugar do juramento, onde houve entre Abimeleque e Isaac uma aliança, porque Abimeleque ele foi ao encontro de Isaac, e ali eles conversaram, e ali, amados, Isaac ele perdoou Abimeleque, houve uma aliança ali, neste momento. E eu acho muito interessante, para nós finalizarmos, quando Isaac chega a Bet-seba, lugar da aliança, ele toma 5 atitudes. Para finalizar, eu gostaria que você anotasse
essas 5 atitudes estão todas na palavra do Senhor, são princípios da palavra do Senhor. Ali, Isaac, ele cuidou da sua vida espiritual, ainda mais. A palavra diz que ele ergueu um altar a Deus. Aleluia. Amados, o grande segredo é você continuar persistindo, cavando poço, mas o grande segredo da vida de Isaac foi que ele cuidou da sua vida espiritual. Ali, quando Deus deu a prosperidade, logo após, Deus deu um lugar de paz, um lugar de aliança, Betseba, onde fluía, a palavra diz que vinha água, água viva, amados, para Isaac, porque ele acreditou, ele persistiu. Mas Isaac, ele construiu um altar. Esse é o primeiro princípio. Como é que anda o seu altar? Você quer ter a proteção de Deus em relação a todos que querem cavar, entulhar, os invejosos, os que da contenda? Você quer ter essa resposta de Deus na sua vida? Erga um altar aí na sua casa, que a sua vida seja um altar, esteja montado esse altar perfeito ante aos céus. A segunda coisa, a palavra vai dizer que tendo invocado o nome do Senhor, quando Isaac chega em Betseba, ele levanta uma oração. Isaac invocou o Senhor. Ele cuidou da sua vida espiritual, ele ergueu o altar, Isaac orou ao Senhor. Olha, amados, o nosso papel. Olha a importância de nós aqui fazermos o nosso papel, orarmos ao nosso Deus. Terceiro ponto, a palavra do Senhor vai dizer que ele armou a sua tenda. Isaac, ele cuidou da sua família. Amados, se tem algo que Deus se agrada, é quando nós olhamos para o próximo. Pastor, eu não estou conseguindo entender. Quando nós olhamos para a nossa família, não só para a nossa família. Eu quero estender essa palavra. Nós aqui, amados, nós ainda não estamos no céu. Nós estamos aqui na terra. Nós precisamos compreender que nós precisamos de pessoas. Nós não vivemos em uma ilha, numa bolha. Então, cuide de alguém nessa quarentena, nesses dias. Além de você cuidar, porque era obrigação. Ali, Isaac, ele armou a sua tenda, ou seja, ele cuidou da sua família. Mas Isaac não tinha só a sua família. Esses homens que trabalhavam com Isaac eram homens que eram cuidados por Isaac. Então, esse é o terceiro e grande princípio do finalzinho dessa mensagem. Cuide da sua casa, cuide da sua família. Em quarto lugar, os servos de Isaac abriram um novo poço. Isaac, ele continuou tentando, ele continuou cavando, ele continuou firme, acreditando nas promessas de Deus. Então a palavra de hoje é essa: continue cavando, continue, amado. Se você tem um sonho, se você tem algo colocado diante do Senhor, continue cavando, porque Deus, ele é poderoso para realizar essa promessa na sua vida. E em último lugar, ele se reconciliou com Abimeleque. Lá no verso 26, você vai ver que houve uma reconciliação. Para finalizar, amados, houve um perdão. Amados, se tem algo poderoso, algo libertador, eu não sei qual é a mágoa, eu não sei por que você está passando, não sei se alguém magoou você, mas para você permanecer em Rehobote e depois você passar para um outro nível de aliança, um nível de comunhão, você vai precisar passar por aqui, pela fase do perdão. O perdão é libertador. O perdão, ele tira do seu coração todo aquele peso e você não precisa andar com fardo. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e nunca, nunca, nunca esqueça de uma coisa. Deus, ele tem promessa para você, para sua casa, para sua família. Nunca desista das promessas de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em no nome de Jesus.